Estamos na lição 1, intitulado... Natação daqui a pouco. Ai, que ótimo. Tinha que fazer logo agora, né? Estamos na lição de número 1, o título da lição é Encontrando Deus. Estamos no subtítulo chamado Jesus Cristo nos mostra como encontrar a Deus. Página de número 12. Todo ano comemoramos o Natal. Luzes se acendem, presentes são trocados e todos desfrutam de um tempo gostoso. Mas o verdadeiro sentido do Natal muitas vezes fica escondido em meio aos presentes, enterrado debaixo de nossa agenda atolada de compromissos, ou completamente esquecido pela correria do momento. O mundo mudou o foco do Salvador para os símbolos do Natal. O verdadeiro significado do Natal é Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu para trazer esperança a um mundo escuro em trevas. Meu hino de Natal favorito é aquele que diz a letra assim: Ó cidadezinha de Belém, tão quieta te encontramos. Sobre teu sono profundo e sem sonho, as estrelas silentes passam. Ainda nas escuras ruas brilham a eterna luz. As esperanças e medos de todos os anos se encontram em ti esta noite. Essa é a letra do hino. Jesus, a esperança do mundo, nasceu numa modesta manjedoura no Natal. A melhor expressão do propósito de Deus para esse garotinho encontramos no versículo frequentemente citado do Evangelho de João. João 3,16. Anote no seu caderno e depois copie da Bíblia, por favor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Seguindo em frente a leitura. O propósito final do nascimento de Cristo era sua morte. Jesus Cristo veio para este mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados para que, assim, pudéssemos experimentar o perdão. Billy Graham, um pregador, disse certa vez: Deus deu prova do seu amor na cruz. Quando Cristo foi crucificado, esvaiu-se em sangue e morreu. Era como se Deus dissesse ao mundo: Eu amo você. Jesus não apenas veio para levar os nossos pecados, mas também para restaurar-nos para um novo relacionamento com o Pai. A boa notícia é que por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, nós podemos ter um relacionamento íntimo com o Pai Celestial que nos ama e tem um plano perfeito para as nossas vidas. E Jesus não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Ele está vivo nesse instante para ouvir a mim e para ouvir a você. A mensagem do Evangelho está resumida em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Por favor, anote. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Deixe 2 linhas em branco para você copiar o versículo depois. Assim diz o versículo lá na Bíblia. Pois o que primeiramente lhes transmitiu foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Seguindo em frente com a leitura. Quando estava na sexta série, eu frequentava uma igreja que não falava muito sobre a Bíblia. Eu regularmente assistia aos cultos dominicais, mas a linguagem era tão simbólica que raramente eu a entendia.
Um dos meus professores da escola dominical, entretanto, amava Jesus e explicou com clareza que Jesus Cristo está vivo hoje e deseja ter um relacionamento conosco. Fiquei maravilhado com essas palavras, tendo em mente que religião é apenas um conjunto de símbolos sobre algo que aconteceu no passado. Outros assuntos rapidamente ocuparam a minha mente jovem, né? E eu acabei me esquecendo o que o meu professor da sexta série havia me ensinado. Entretanto, 7 anos depois, quando recebi Jesus no meu coração, aos 17 anos de idade, este amável e ressurreto Salvador, chamado Jesus Cristo, se tornou o meu melhor amigo, com quem frequentemente converso. Meu professor estava certo. Jesus está muito bem vivo. Jesus deseja se comunicar com você. Quando você fala com ele, ele escuta e responde para você. Jesus deseja dar a você uma vida plena e satisfatória nessa terra, e mais tarde, a vida eterna nos céus. A boa notícia do Evangelho é que se você crer em Jesus, receberá o completo perdão dos teus pecados. Pule uma linha e escreva outro título. Deus deseja ter um relacionamento com você. Deixa eu ler aqui. 2 vacas estavam pastando na beira da rodovia quando um caminhão-tanque carregado de leite, indo em direção ao distribuidor, passou por ali. De um dos lados do caminhão estava escrito com grandes letras vermelhas: pasteurizado, homogeneizado, padronizado, adicionado com vitamina A. Uma vaca virou-se para a outra e, lamentando-se, disse: Isso não faz você se sentir de alguma forma diminuída? Alguma vez você já se sentiu também diminuído? Como você, de certa forma, não valesse muito? Tentar se aproximar de Deus por meio de boas obras quase sempre faz com que nos sintamos diminuídos. O abismo entre Deus e nós é enorme. Deus é santo e nós não. No entanto, Jesus Cristo preencheu esse espaço. Ele concedeu o presente gratuito da vida eterna. As palavras dom e graça na Bíblia têm a mesma raiz. As 2 palavras se referem a receber algo maravilhoso que não merecemos. Jesus Cristo nos mostra como encontrar a Deus. Todo ano comemoramos o Natal. Luzes se acendem, presentes são trocados e todos desfrutam de um tempo gostoso. Mas o verdadeiro sentido do Natal muitas vezes fica escondido em meio aos presentes enterrados debaixo da nossa agenda atolada de compromissos ou completamente esquecido pela correria do momento. O mundo mudou o foco do Salvador para os símbolos do Natal. O verdadeiro significado do Natal é Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu para trazer esperança ao mundo, a este mundo escuro e em trevas. Jesus, a esperança do mundo, nasceu numa modesta manjedoura no Natal. A melhor expressão do propósito de Deus para este garotinho encontramos no versículo frequentemente citado do Evangelho de João, João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Anote, por favor, esse versículo, João 3,16. E copie o texto lá da Bíblia para o seu caderno. Estamos falando da referência João 3,16. O propósito final do nascimento de Cristo era a sua morte. Jesus Cristo veio a este mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados para que assim pudéssemos experimentar o perdão. Billy Graham disse certa vez: Deus deu prova do seu amor na cruz. Quando Cristo foi crucificado, esvaiu-se em sangue e morreu. Era como se Deus dissesse ao mundo: eu amo você. Jesus não apenas veio para levar os nossos pecados, mas também para restaurar-nos para um novo relacionamento com o Pai. A boa notícia é que por meio da morte de Cristo na cruz, nós podemos ter um relacionamento íntimo com o Pai Celestial que nos ama e tem um plano perfeito para nossas vidas. E Jesus não ficou no túmulo.
Ele ressuscitou. Ele está vivo neste instante para ouvir a mim e também a você. A mensagem do Evangelho está resumida em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, onde nós lemos: pois o que primeiramente lhes transmitiu foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então anote no seu caderno, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Quando estava na sexta série, eu frequentava uma igreja que não falava muito sobre a Bíblia. Eu regularmente assistia aos cultos dominicais, mas a linguagem era tão simbólica que raramente a entendia. Um dos professores da escola dominical, entretanto, amava Jesus e explicou com clareza que Jesus Cristo está vivo hoje e deseja ter um relacionamento conosco. Fiquei maravilhado com essas palavras, tendo em mente que religião é apenas um conjunto de símbolos sobre algo que aconteceu no passado. Outros assuntos rapidamente ocuparam a minha jovem mente e esqueci o que meu professor da sexta série havia ensinado. Entretanto, 7 anos depois, quando recebi Jesus no meu coração, aos 17 anos de idade, este amável e ressurreto Salvador, chamado Jesus, se tornou o meu melhor amigo, com quem frequentemente eu converso. O meu professor estava certo, Jesus está bem vivo. Jesus deseja se comunicar com você. Quando você fala com ele, ele escuta e responde a você. Jesus deseja dar a você uma vida plena e satisfatória nesta terra e mais tarde a vida eterna lá nos céus. A boa notícia do Evangelho é que, se você crer em Jesus, receberá o completo perdão dos teus pecados. Pule uma linha e escreva outro subtítulo: Deus deseja ter um relacionamento com você. Ouça a leitura. 2 vacas estavam pastando na beira da rodovia quando um caminhão-tanque carregado de leite, indo em direção ao distribuidor, passou por ali. De um dos lados do caminhão estava escrito com grandes letras vermelhas: pasteurizado, homogeneizado, padronizado, adicionado com vitamina A. Uma vaca virou-se para a outra e lamentou-se dizendo: isso não faz você sentir-se de alguma forma diminuída? Alguma vez você também se sentiu diminuído? Como se você não valesse muito? Tentar se aproximar de Deus por meio de boas obras quase sempre faz com que nos sintamos diminuídos. O abismo entre Deus e nós é enorme. Deus é santo e nós não. No entanto, Jesus Cristo preencheu esse espaço. Ele concedeu o presente gratuito da vida eterna. As palavras dom e graça na Bíblia têm a mesma raiz. As duas palavras se referem a receber algo maravilhoso que não merecemos. O relacionamento que Deus quer ter conosco está baseado em seu presente gratuito. Pule uma linha e escreva Efésios capítulo 2, dos versículos 8 a 9, e vai lá na Bíblia e copie para seu caderno. Está escrito assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui nós entendemos que a salvação, nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Pule uma linha e escreva Romanos 6:23p e copie lá da Bíblia o conteúdo desse versículo, que está escrito assim: o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Escute, Deus ama você e Deus deseja restaurá-lo para um relacionamento direto com Ele. Então, pule 2 linhas e vamos fazer um exercício, tá bem? Você vai escrever 3 frases e vai responder se elas são verdadeiras ou falsas. Você vai escrever no início da frase V de verdadeira ou F de falsa. A primeira frase é a seguinte: a salvação é resultado de ser religioso e de realizar boas obras. E escreva na frente se é verdadeira ou falsa. Eu vou repetir. A salvação é o resultado de ser religioso
e realizar boas obras. Próxima linha, escreva assim: a salvação é recebida somente pela graça de Deus. A salvação é recebida somente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo. Ponto, nova linha. Antes, escreva lá na frente se ela é verdadeira, coloca a letra V, ou se ela é falsa, coloca a letra F. Vamos para a próxima linha e escreva a outra frase. Se uma pessoa coloca sua fé em Jesus, ela pode estar certa da vida eterna. Ela pode estar certa da vida eterna. E o que você acha? É verdadeira ou falsa? Qual das três, na sua opinião, são verdadeiras? Ou quais delas são falsas? Muito bem, vamos continuar a leitura. Pule 2 linhas e te prepara para daqui a pouco responder mais um teste. Ouça só, escute. O que precisamos para sermos salvos? Você já sabe qual é a resposta do que é necessário? A nossa parte é crer em Jesus e receber o presente da vida eterna. O que você precisa fazer é crer em Jesus e confessar Jesus como o teu Senhor. Pule uma linha e escreva Romanos 10, versículos 9 a 10. Sabe o que está escrito lá? Depois você copia da tua Bíblia, mas está escrito assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Certa vez alguém disse que ser justificado é como nunca ter cometido pecado. Esse versículo que acabamos de ler é muito importante você escrever no seu caderno e procurar mentalizá-lo. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus serão aceitos por Deus assim como são, mesmo que não mereçam, e isso sem questionamentos. Isso significa que não temos que merecer esse amor. Ele está simplesmente à nossa disposição. A graça de Deus, ela é oferecida a nós como um presente. Ela é uma expressão do amor e da aceitação incondicional de Deus para conosco. Então vamos lá. Pule uma linha e escreva assim, Romanos 10, versículos 9 e 10. Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 ao 10. E descreva logo abaixo, escreva aí no seu caderno, descrever abaixo o que uma pessoa precisa fazer para ser salva. Então, pule aí umas 4 linhas e você vai, depois que nós desligarmos o áudio, você vai escrever. Leia bem Romanos 10, de 9 a 10, e tente entender esses versículos e logo depois procure responder o que uma pessoa precisa fazer para ser salva. Ok? Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte agora. É um momento importante que você vai experimentar agora, porque nós vamos fazer uma oração. Eu vou ler aqui a oração antes de você repetir, e você só vai repetir essa oração se realmente você concordar com ela. Não faça dela apenas uma repetição, uma mera repetição, porque isso não adianta nada. Mas se essa oração
ela representar o que vai no teu coração, se ela representar a tua vontade, se essa oração se transformar nas tuas, como se fossem as tuas palavras, como sendo as tuas palavras diante do Senhor, então ela terá um efeito tremendo. Então, ouça, para se tornar cristão, você deve pedir a Jesus para entrar em sua vida e fazer possível o seu relacionamento com Deus. Você precisa fazer isso para se tornar cristão. Eu quero encorajar você a fazer essa oração ou uma oração semelhante a esta. Então eu vou ler primeiramente para você saber qual é a oração. E depois vou ler pela segunda vez para o caso de você concordar e repetir então. Tá bem? Então, primeira vez você vai apenas ouvir. Deixa eu ler para você. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou um pecador e preciso do seu perdão. Eu creio que você morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que você ressuscitou e está vivo ainda hoje. Eu peço que perdoe os meus pecados e me conceda o presente gratuito da vida eterna. Eu desejo passar o resto da minha vida aprendendo a seu respeito e vivendo para você. Peço que o seu Espírito Santo venha habitar em mim. Obrigado por tudo o que você fez por mim. Então, escute, se você colocar a sua fé em Cristo, se você colocou a sua fé em Cristo, você deve crer que Cristo te perdoou e que Ele te deu um novo relacionamento com Deus. Porque lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, vamos voltar lá naquela oração. Você acredita, você entende que essa oração reflete as tuas palavras? É a oração que você gostaria de fazer ao Senhor Jesus? Você gostaria de convidar Jesus para ser o Senhor da tua vida, para entrar no teu coração? Você gostaria... eu já fiz isso, pastor. Gostaria de confirmar, então? Então tá bem. Se você entende dessa forma, você vai repetir comigo. Tá bem? Deixa eu somente orar antes com Deus e pedir que Ele abençoe essas palavras também, que você vai repetir. Pai amado, nós estamos num momento muito importante desta lição, quando estaremos abrindo nosso coração para que Jesus Cristo entre na nossa vida e faça morada em nós. Nos abençoe, Senhor. Ouça bem o que nós vamos repetir agora. Em nome de Jesus. Amém. Então, se é a tua vontade, faça essa oração repetindo: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou um pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que você morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que você ressuscitou e está vivo ainda hoje. Eu peço que perdoe os meus pecados e me conceda o presente gratuito da vida eterna. Eu desejo passar o resto da minha vida aprendendo a seu respeito e vivendo para você. Peço que o seu Espírito Santo venha habitar em mim. Obrigado por tudo o que você fez por mim. Amém? Fez? Repetiu? Então, deixa eu orar. Senhor, registra essas palavras, Deus, no mundo espiritual. Ó Deus, esse irmão, essa irmã, Senhor, que acabou de fazer essa oração, ele fez de todo o coração,
Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu abençoes e que realmente Tu entres agora, Senhor, no coração desse discípulo, dessa discípula, Senhor. Em nome de Jesus. Faça morada, Senhor, porque essa oração foi feita de todo o coração. Escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, Senhor. Essa é a oração que eu te faço no nome de Jesus. Abençoa ela, Senhor, e abençoa toda a sua família. Amém, Pai. Então, veja só, se você colocou a tua fé em Cristo, então você deve crer. Deve crer que Jesus perdoou você e que Jesus está te dando um novo relacionamento com Deus. Porque, conforme nós já lemos, lá na Bíblia, em João 1,12, está dizendo, diz assim, olha, João 1,12, anota lá no teu caderno, João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você não creu no nome de Jesus? Você não crê no nome de Jesus? Então a Bíblia diz, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então agora, você não é mais apenas uma criatura de Deus, como todos nós fomos criados por Deus. Mas agora você deixa o status de apenas criatura e passa a ser filho de Deus, porque você creu. Tem muitas pessoas que são somente criaturas, porque não creem. Foram criados, mas não creem, portanto não são filhos de Deus. Agora, a palavra de Deus diz que você creu, então Deus te deu o direito de se tornar filho de Deus. Então deixa eu fazer uma pergunta para você, só para encerrar. Com base no que a Bíblia acabou de dizer para você, a minha pergunta é, você tem certeza da sua salvação? Sim ou não? Lembra o que a Bíblia diz? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Baseado nisso, você, então, tem a certeza da salvação? Sim ou não? Você crê na palavra de Deus, o que ela diz? Sim ou não? Vamos em frente? Escuta, diz assim a lição. No relacionamento com Jesus, leva-se a vida toda para conhecer um ao outro plenamente. Mas sobre isso eu falarei com você no próximo vídeo. Então, até daqui a pouquinho.